Boa noite, irmã Zezé. Som tá chegando bem aí, o áudio? Os irmãos que forem entrando na live, dê um ok, se tiver ok a imagem, o som. Boa noite, irmã Cida. Ok, muito bem. Queremos começar pontualmente às 20 horas. Enquanto isso, vamos ouvindo este louvor, Meu Respirar. Boa noite, irmã Mércia. Boa noite, meus irmãos, irmã Iraci, os demais irmãos que entraram para participar da nossa reunião de oração e também momento de reflexão, lembrando o estudo que nós estamos tendo às quartas-feiras sobre o amor. E de fato, o mais importante é o amor. Mas nós estamos reunidos às quartas-feiras para juntos estarmos aqui orando, né? Louvando a Deus, agradecendo as bênçãos recebidas de sua grandiosa mão. Né? Irmã Clarice, tem bênçãos aí a agradecer. Temos alguns irmãos aí compartilhando, como a irmã Valdeildes. Ela agradece
porque o irmão Fábio ele tinha que se deslocar constantemente, né, na função dele de enfermeiro, só que constantemente ele tinha que ir a pronto-socorro, aquele risco, né, de pegar o vírus, e houve uma mudança sistemática ali no trabalho dele. Isso está proporcionando uma segurança maior. Então ela agradece a Deus por esta bênção, né? É uma resposta de oração. Então nós vamos ter uma palavra de oração inicial, louvando a Deus por este momento, por esse tempo de oração, e logo nós vamos começar a compartilhar aqui os pedidos que nos chegou desde domingo e hoje, né, alguns pedidos de oração, e nós vamos estar aqui apresentando, e como nós temos feito, em seguida apresentamos um bloco de pedidos, oramos, e também uma oportunidade de você anotar e seguir em oração aí a respeito desses pedidos dos nossos irmãos. Então nós vamos agora iniciar com uma palavra de oração e vamos aí nos unir no mesmo espírito, louvando a Deus, agradecendo as bênçãos e rogando também a direção dele para esta hora de oração e de reflexão bíblica. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede e de maneira especial uma noite de reflexão, uma noite de agradecimento, uma noite de oração. Eu louvo a Ti pela vida de cada irmão que está participando desta live, que está não apenas assistindo, mas também, ó Pai, em espírito de oração, espírito de intercessão. Estamos aqui unidos, Senhor, para apresentar a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, mas também as petições que nos chegam constantemente. E de maneira especial, numa ocasião como essa de pandemia, muitos pedidos a respeito de saúde e também, ó Pai, do teu povo reunido, rogando o teu cuidado. Queremos também, ó Pai, agradecer-te porque esta igreja existe, esta igreja local, Nova Jerusalém, e sabemos, ó Pai, que o Senhor está pronto a ouvir o clamor do teu povo. Louvamos, ó Pai, por tantas respostas de oração, como a irmã Valdeildes está compartilhando, a irmã Clarice e demais irmãos. Sabemos que o Senhor tem respondido orações, ó Pai. O Senhor tem trazido a saúde, o sustento, a proteção, e nós só podemos levantar as nossas mãos e render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Queremos rogar que nesta noite fale aos nossos corações através da Tua palavra, através deste momento de comunhão também. Eu quero, ó Pai, orar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui e orando já inicialmente oração de gratidão. A irmã Neide já entrou aqui agradecendo pelo Fernando, que já está bem, já saiu até do período de quarentena. Então, Fernando, para os irmãos lembrarem, o doutor Fernando trabalha com a irmã Neide, ela pediu oração, estava no hospital, depois, posteriormente, agradeceu porque saiu do hospital, estava em quarentena em casa, também esse tratamento da Covid, e agora a irmã está agradecendo porque ele já saiu da quarentena, amém? Que bênção, tá vendo? Então esse é o Deus que nós confiamos e oramos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Vamos continuar orando pela irmã da irmã Dalice e pela mãe dela. A mãe da irmã Dalice segue o tratamento em casa da Covid, né? Então vamos orar pela plena recuperação, e a irmã dela também, tanto o tratamento da Covid como também do tumor. Então vamos orar para que também, acima de tudo, ambas possam conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Oremos também pela irmã Vanessa. Ela está aqui acompanhando incansavelmente a live e procurando darem um feedback e falar com os irmãos, mas também já estamos orando por ela aí umas 2 semanas, né? Pedras nos rins, o rim não está trabalhando bem, isso tem dificultado até expelir essas pedras, está acompanhando com o médico, tanto tratamento aí por teleatendimento, como também foi fazer alguns exames, e isso dificultou até a presença dela na transmissão no domingo, né? Então a equipe esteve aí cobrindo. Então vamos cobrir também a irmã agora em oração,
né? Que Deus abençoe no tratamento e que essas dores aí não venham impedir o sono dela, o descanso, né? Que Deus coloque a mão saradora. Pastor Vanderlei, vamos continuar orando pela saúde. O irmão Estevão teve um contato com o pastor Vanderlei, ele teria uma consulta hoje, então provavelmente já passou pela consulta e a expectativa dele era vir a São Paulo na sexta-feira. Então vamos orar nesse sentido, né? Não sei se o irmão Estevão tem alguma novidade, né? Se ele teve contato hoje, mas vamos seguir em oração. A Neia, amiga da irmã Suzana, como eu já mencionei, agradeceu as orações, tive um contato com ela, ela pretende estar na igreja assim que puder e voltarmos à atividade para agradecer. A irmã Idália teve um contato também. Vamos orar por esta vida. Eu vou seguir aqui mais um bloco. Normalmente eu ponho um bloco e já oro. Nós temos bastante pedidos. Almir, o meu pai, está progredindo, agradeço as orações dos irmãos. Ainda requer alguns cuidados, né? E graças a Deus consegui levar para fazer os 2 exames. Resultado deve sair na sexta, né? Os exames da vista. Está um pouquinho mais firme aí, mas requer alguns cuidados também. Zenaide é uma amiga da irmã Idália, também um pedido de oração pela saúde da Zenaide. E Geimilson, né? Esse é um pedido da irmã Maiara. Geimilson é o sogro do... tem um parentesco com o patrão da irmã Maiara, né? Para explicar melhor. Então, Geimilson, né, já conhece o Evangelho, mas está aí também num estado delicado, tratamento da Covid. Então ela pede oração. E também, vamos lembrar aí, Alice, neta de coração do irmão Wagner. Não deu para pôr ali Wagner. Então, o irmão Wagner, então ele colocou ali 8 dias, então é recente também. Então, mais avós aí recentes na igreja, né? Além da irmã Marlene e irmã Cleonice, né? A irmã Cleonice é avó 2 vezes, né? Porque também a filha teve um bebê, né? Então hoje eu falando com ela, ela falou, não, pastor, eu sou avó agora 2 vezes, em curto espaço de tempo, né? Que bênção. E eu dizia a ela, o mesmo Deus que gerou essa vida vai proporcionar a proteção devida nesse momento tão difícil que nós vivemos. Então vamos lembrar em oração esses pedidos. Espero que você tenha anotado algum desses pedidos. E nesse momento que eu estou orando, você também pode orar de maneira especial por um desses pedidos, tá ok? Eu vou voltar aqui, tá bom? E vou estar orando, então à medida que estou orando, você pode também lembrar aí no seu lar, ou dizer o amém, concordando com o que nós estamos apresentando diante do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e rendemos graças a Ti, ó Pai. Porque sem Ti nada somos, como diz o louvor que nós estávamos aqui agora há pouco ouvindo, Pai. E queremos, Senhor, neste momento, lembrar em oração a vida da irmã Alice, a vida dela, a saúde dela, mas também de maneira especial da sua mãe, que segue o tratamento em casa, e também a sua irmã no tratamento, Senhor, da Covid, o tratamento do tumor. Que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, guiando, sustentando, Senhor, e rogamos também que a Tua palavra, o Evangelho, possa chegar com clareza até essas vidas e que possam ter um coração receptivo a ouvir o Evangelho, dessa tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Eu oro neste momento pela vida da irmã Vanessa, que está no seu lar, acompanhando também, Senhor, esse culto, que tem, através mesmo de dificuldades, muitas vezes enfrentando a dor, mas está trabalhando incansavelmente diante das postagens nesse momento de pandemia, que são tão importantes para edificar as vidas e alcançar tantas vidas. Pai, coloca a Tua mão poderosa, saradora sobre esta vida, minimizando as dores, ajudando, Senhor, a expelir essas pedras e também conduzindo em sabedoria os médicos para dar o tratamento adequado. Oramos pelo pastor Vanderlei, abençoe a vida do Teu servo, Senhor. O propósito dele é estar em São Paulo, tem até responsabilidades em lives missionárias ainda. Então que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida dele,
conduzindo aqui, ó Pai, debaixo da tua proteção, que possa chegar bem e que o capacite e abençoe cada vez mais diante, Senhor, das transmissões. Oro pela vida da Neia, que a tua palavra, Senhor, possa também chegar com clareza a este coração. Abençoe, Senhor, aí agora que ela segue no seu tratamento, que possa seguir com a plena confiança no Senhor. Oro também, Senhor, pelo meu pai, continue abençoando, Senhor, a saúde dele, o tratamento, os exames que temos a pegar. Oro pela Zenaide, amiga da irmã Idália, a saúde dela. O Senhor sabe qual o melhor tratamento, e mesmo que seja um estado delicado, a tua mão poderosa está ali para sustentar e para amparar. Apresento a ti a vida do Gemilson, que conhece, Senhor, a tua palavra, o Evangelho, que está numa situação difícil, em tratamento hospitalar, que o Senhor também, ó Pai, venha conduzir, ó Pai, as mãos dos médicos e que possa, Senhor, ter uma boa resposta clínica. Oro pela Alice, a neta de coração do irmão Wagner, que está também necessitando, Senhor, da tua mão poderosa. A tua mão poderosa que criou, Senhor, esta vida, é a mesma mão que pode restabelecer, Senhor, dar saúde à vida da pequena Alice. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir aqui com os pedidos. Vamos orar aí pelo pai do irmão Everton. Osvaldo, o nome do pai do irmão Everton. Também o irmão da irmã Suzana, tratamento da Covid. A cunhada dela também está aguardando o resultado do exame para amanhã, mas está apontando aí, está com sintomas também da Covid. E há pouco ela dizia que um outro irmão e uma sobrinha, se não me engano, Giovana, também está aí com a Covid. Então vamos orar pela saúde, Pai, saúde dessas vidas. E lembrar também, falando aí do irmão, da irmã Suzana, ela me falou que ele já foi membro na nossa igreja. Então vamos lembrar em oração estas vidas. Vamos lembrar também os profissionais da área da saúde, enfermeiros, médicos, os profissionais que trabalham no hospital, área administrativa. Temos lembrado aí o irmão Zé Adilson, o Isaac, que trabalha no hospital, área administrativa, médicos, todos os profissionais, seguranças, que Deus esteja aí protegendo a vida desses profissionais. E lembrar também o Luciano, amigo do irmão Amaral. No domingo ele pediu aí a oração, está hospitalizado devido a um acidente e lá ele pegou o vírus da Covid. Então, vamos orar para que Deus continue aí cuidando. Também vamos lembrar em oração o sogro da irmã Aline Brasil, tratamento da Covid, os idosos da igreja. Então, se você pegou o telefone, ore para os irmãos idosos. Se não pegou ainda, vai lá na nossa fanpage, deixa um recadinho que a irmã vai passar o número de um irmão para que você possa estar aí ligando, deixando o versículo, conversando um pouco. Então, vamos lembrar em oração os idosos da igreja. Lembrar também a Paula, sobrinha da irmã Lourdes, tratamento da Covid. E também lembrar em oração duas primas da irmã Maria Helena. Ela pediu também no domingo. E na hora da transmissão, às vezes é difícil ver e lembrar todos os pedidos ali, mas nós lembramos, olhamos lá posteriormente e estamos em oração. Então, a Uda e a Agna, duas primas da irmã Maria Helena, também é uma situação de saúde, ok? Então, vamos lembrar em oração. Vou voltar mais uma vez aqui, de repente, a seu interesse anotar alguns desses pedidos e lembrar, em oração. Então, vamos orar. Querido Deus, continuamos na Tua presença, Senhor, apresentando esses nomes. Muitas vidas aqui, ó Pai, em situação de saúde delicada, necessitado, Senhor, da Tua mão que guia as mãos dos médicos. Eu oro, Pai, agradecendo em primeiro lugar pela saúde do meu pai, a maneira como está melhorando, progredindo dentro da possibilidade, mediante a saúde dele, a idade dele. Então eu louvo a Ti
E oro, Senhor, também pela vida da Zenaide, amiga da irmã Idália. Que o Senhor abençoe também, ó Pai, continue cuidando desta vida. E oro, Senhor, também pelo Genilson, que já conhece a Tua palavra, Senhor, que esse tempo, Senhor, de leito da enfermidade, seja um tempo de ter comunhão contigo, Pai. Apesar da situação difícil, que ele possa sentir a Tua mão poderosa, a Tua mão saradora, tratando dele, cuidando dele. Oro, Senhor, pela Alice, a netinha de coração do irmão Wagner, a saúde, Pai, desse bebê. Que o Senhor cuide, Senhor, e assim como cuidastes, ó Pai, formando no ventre daquela mamãe, sabemos que o Senhor está aí pronto, Senhor, a sustentar, a cuidar e, quem sabe, Senhor, trazer boas notícias para a mamãe, para os avós, nesse tempo tão difícil. Oramos a Ti porque Tu és, Pai, de fato, médico dos médicos. Eu oro também, Senhor, neste momento, pelo pai do irmão Everton, Osvaldo, passou por uma cirurgia e sabemos, ó Pai, a complicação a respeito do funcionamento dos rins e já fez 2 hemodiálises, Senhor. Coloque a Tua mão poderosa ali. Guie, sustente, ampare a vida do irmão Everton, que está acompanhando o pai dele nesse tratamento. E oro também pelo irmão da irmã Suzana, pela família, que está também com esse vírus da Covid e outros com a suspeita. Coloque a Tua mão saradora, Senhor. Oro pelo irmão que já esteve na membresia da igreja, já esteve, acima de tudo, ó Pai, adorando o Teu nome. Então nós queremos, ó Pai, rogar que possa neste momento voltar os olhos para Ti e voltar os passos, Senhor, para a Tua direção. Oro pela vida dos profissionais da saúde, sejam enfermeiros, médicos, da área administrativa, segurança, que todos eles possam ser protegidos por Ti, que possam encontrar o ânimo que vem do Senhor, esse ânimo, Senhor, que precisam para caminhar adiante e ter também a estabilidade emocional. Oro pelo Luciano, amigo do irmão Amaral, hospitalizado. Coloca a Tua mão poderosa sobre aquela vida. Quero orar pelo sogro da Aline Brasil, pelos idosos da igreja, Senhor. São muitos que estão na membresia da igreja local, membros congregados e que estão vivendo esse tempo difícil, mas que possam continuar olhando para Ti, para o Senhor que é o autor e consumador da fé. Oro pela Paula, sobrinha da irmã Lourdes, que o Senhor abençoe no tratamento, bem como a Uda e a Agna, primas da irmã Maria Helena, que estão em tratamentos diferenciados, mas também dependentes de um Deus soberano, Deus eterno. Queremos colocar essas vidas diante de Ti e sabemos, ó Pai, que através da nossa intercessão e principalmente da Tua ação, quem sabe, Senhor, acontecerá ali mais conversões, mais reconhecimento de que Tu és um Deus soberano pelo qual nós devemos nos submeter dia após dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estão acompanhando aí, estão em oração, estão em intercessão. Isso é algo muito importante. Então, eu acabei de mencionar, está duplamente aqui o pedido de oração pelo pai do irmão Everton, né? E agora é que apareceu aqui o nome, é Gildo, o irmão da irmã Suzana, que já fez parte da membresia da igreja. Mas também, agora há pouco, o irmão Alex Montinho falava do irmão dele, o Beto, segue internado. Ele falou que pela amputação, por esse quadro da amputação da perna, já poderia ter alta. Mas o rim dele não está funcionando bem, o rim do Beto, não teve necessidade de fazer hemodiálise, mas também foi realizada uma tomografia, aguardando o resultado dessa tomografia. Então ele segue internado, mas o irmão Alex pede principalmente pela vida espiritual, pela conversão. Em algum momento o Beto já apontou uma decisão, mas ele disse que não houve uma progressão a respeito disso. Então o irmão Alex Montinho pede tanto pela saúde física como pela saúde espiritual. Vamos lembrar em oração Sebastião, é o pedido de saúde, a irmã Lúcia pede pelo Sebastião, e também temos um pedido aí pela
família do marido e vizinho... Ah, tá. José. Na verdade, a irmã Nete tem dois pedidos. Um pedido pela família do marido dela, da irmã Nete, né? Tem ali algumas pessoas que estão com a Covid. Então vamos orar pela família do marido da irmã Nete e também pelo vizinho da irmã Nete, o José, que está internado no Eboimirim, né? Estado delicado. Vamos lembrar em oração também a saúde da mãe da irmã Valci. Falei com ela agora há pouco também. E também lembrar a família e, de maneira especial, o trabalho do irmão Marcelo. Algumas pessoas já foram ali demitidas, e eles que têm uma reunião amanhã, né? Ele crê que Deus está no controle, de fato está, então nós vamos lembrar em oração esses pedidos, ok? Voltando aqui mais uma vez, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, continuamos na Tua presença, Senhor, crendo no Teu poder e colocando diante do Senhor a vida do Beto, irmão do irmão Alex Montinho. Aproveitamos para orar pelo irmão Alex também, faz parte aí do quadro de risco e tem essa preocupação de não poder visitar o irmão dele, mas queremos orar pelo Beto. Coloque a Tua mão saradora sobre aquela vida e que os médicos consigam ter um diagnóstico certo a respeito do quadro clínico dele, e oramos também pela vida espiritual. Oramos, ó Pai, se ele não tomou uma decisão ainda, que venha tomar, ó Pai, enquanto tem esta oportunidade de crer que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Oro também pelo Sebastião, pela saúde dele, esse pedido da irmã Lúcia, por esse quadro pós-cirúrgico, que haja uma real recuperação, Senhor, uma boa recuperação, e que em breve, quem sabe, a irmã Lúcia poderá compartilhar que estivemos orando e ele perceber a Tua ação, Senhor, poderosa sobre a vida dele. Eu oro, Senhor, pela família do marido da irmã Nete. Senhor Deus, coloque a Tua mão poderosa sobre aquela família, que possam ver também a Tua ação poderosa, que possam sentir, Senhor, a Tua presença ali para trazer a segurança também, para sustentar e para amparar. Oro também, Senhor, pelo vizinho da irmã Nete, seu José, que está internado no Eboimirim, e eu oro, Senhor, por tantas pessoas que estão ali, os profissionais que estão vivendo um tempo tão difícil. São poucas horas de sono também. Capacite a cada profissional para o tratamento. E oro, Senhor, pela vida do seu José. Que o Senhor possa estar ali amparando, sustentando e guiando as mãos dos médicos. Oro também pela saúde da mãe da irmã Valci. Continue abençoando a vida dela, sustentando, amparando. E pelo irmão Marcelo, o trabalho dele, a reunião que terá amanhã. E aproveito também, Senhor, para lembrar aqueles que estão desempregados. Temos irmãos na nossa igreja que precisam de um trabalho e sabemos que o Senhor é o Deus poderoso. E mesmo numa época de pandemia, o Senhor pode abrir portas de trabalho, pode estar sustentando e também amparando, como estamos percebendo. É o que o Senhor tem feito nesse tempo de pandemia. Então apresentamos a Ti a vida da irmã Essilene, Débora, a vida, Senhor, do irmão Everton, a vida daqueles que estão desempregados e também dos profissionais autônomos, que dependem do trabalho próprio para ter o rendimento, para trazer o alimento para dentro do seu lar. Abençoe, Senhor Deus, estas vidas. Nós rogamos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, e ainda seguindo aqui aí para mais esse bloco aqui de saúde, de pedido de saúde, né? Esse bloco final, nós vamos lembrar em oração aqui Alberto, Neuci, Samira, é o pedido do irmão Isaac, até onde nós conversamos aí no domingo, o progresso esplêndido, vamos dizer assim. Alberto, que esteve até na UTI, teve alta e assim por diante, a quarentena, o tratamento. Vamos seguir orando por essas vidas. O irmão da Célia, vizinha do irmão Estevão, né? A vizinha do irmão Estevão,
Então vamos estar orando aí por pessoas que perderam um ente querido. Conversando com o irmão Estevão, falou de várias pessoas ali, vizinhos, próximos, que perderam um ente querido, né? E esta é uma época difícil, meus irmãos, viu? Sabemos que são muitas mortes e hoje é difícil para muitos familiares não poder velar o seu corpo. Ir ao cemitério é aquilo, a limitação, não poder ver o corpo, se despedir do corpo. Então vamos lembrar aqueles que estão enlutados, que Deus esteja aí proporcionando o conforto que vem dele. Lembrar em oração também a irmã Raquel e Stephanie. Elas vão viajar e pedem também pela saúde do pai da Heloísa, pequena Heloísa, que frequenta a igreja junto com a irmã Raquel. E lembrar a mãe da irmã Débora, né, estava em tratamento da Covid, a irmã da irmã Silene, que Deus esteja amparando. Deixa-me ver se tem mais um, é isso mesmo. Então esses são os pedidos. Então estamos aqui no último bloco dos pedidos de oração, ok? Então nós vamos orar por esses pedidos antes de nós meditarmos na palavra de Deus, né? Teremos o tempo aqui de reflexão. O irmão Wagner Dias pede oração pela família também. Estaremos orando. Esse é o pedido que eu peguei aqui, que entrou recentemente aqui na nossa live. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti através do Teu Espírito, porque nós temos essa convicção que somos salvos em Cristo Jesus e temos, ó Pai, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Queremos orar neste momento, ó Pai, lembrar a vida do pastor Ercílio. Continue, Pai, abençoando a vida do Teu servo, sustentando a ele, e queremos orar também, Senhor, pelos amigos do irmão Isaac. Continue abençoando na plena recuperação. E oro, Pai, pelos vizinhos da do irmão Estevão, Célia, aqueles que perderam um ente querido, seja ali ou em outros lugares, que o Senhor, ó Pai, dê o seu conforto a cada um desses. Oro pela vida da Raquel e da Stephanie, pela viagem que farão. Proteja, Senhor, a vida delas, guie os passos, leve debaixo da Tua santa e bendita proteção e traga de volta também da mesma maneira, Senhor. Oro também pela saúde do pai da Heloísa. Coloque a Tua mão saradora sobre aquela vida. E também eu lembro a mãe da Débora, Senhor, a irmã da irmã Essilene. Também que o Senhor possa lhe dar saúde, amparar, sustentar e guiar, ó Pai. Oro, Senhor, também pelos demais pedidos que porventura possam entrar aqui nesta live, que o Senhor, ó Pai, dê a sua ação poderosa sobre essas situações. Nos abençoe na meditação da Tua palavra, nessa breve reflexão, nesse breve estudo de quarta-feira, que vem edificar a nossa vida mais uma vez. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Está aí, período de oração. Olha aí, meia hora em oração nós tivemos aqui. Começamos aí às 8, esse momento aqui, é claro, um pouquinho antes, entrando com louvor, para que os irmãos possam acompanhar. E agora nós vamos ter aí um momento de reflexão, né? Nós estamos aqui em reflexão, em estudo da Palavra de Deus em Coríntios 13. Aproveito aqui para ver o que o irmão Estevão escreveu, confirmando que o pastor Vanderlei estará de volta na sexta pela manhã. Então vamos orar pelo retorno dele, a direção, a vinda de Campinas para cá, que tudo ocorra bem para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Muito bem, eu creio que os irmãos que estão acompanhando os estudos de quarta-feira já sabem que o nosso assunto é esse. O tema é amar é sempre certo. Você tem dúvida disso? A palavra de Deus nos deixa bem claro que amar é sempre certo. Então nós estamos aí estudando em Coríntios, capítulo 13. Você tem a sua Bíblia, abra. Não pegou ela? Pegue. E abra a sua Bíblia para nós vermos o que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Nós já tratamos aí dos versículos 1, 2 e 3, não é mesmo? E agora estamos no versículo 4, e tratando palavra por palavra.
Eu vou ler aqui 1 Coríntios 13, versículo 4. Estou lendo aqui na versão atualizada, tá bom? Então pode ter alguma diferença, como os irmãos já estão percebendo, à medida que nós estamos estudando. Diz a palavra do Senhor: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, o que nós destacamos nos últimos estudos é que no versículo 4, o apóstolo Paulo ele passa a dar exemplos práticos sobre o que é amor. E ele começa a dizer: o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. E é isso que ele está fazendo, dando um exemplo prático. E a cada quarta-feira nós estamos estudando aí cada uma destas palavras. Então, se você perdeu, nós temos aí na nossa fanpage, no YouTube, o estudo. Volte lá e veja o que nós pudemos aprender a respeito de cada uma destas palavras. Então, aqui em Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele falou lá: o amor é sofredor, é paciente, ou seja, é longânimo. Então, eu vou avançar aqui para ir ao ponto da palavra de hoje, ok? Tudo isso aqui nós já vimos. Então, isso aqui ficou para trás. E nós queremos chegar no ponto de hoje. Teste. Já passamos aqui por isso. Muito bem. Aqui. Então, qual é a palavra de hoje? Nós temos aqui, dependendo da versão, vai estar a palavra que o amor não é leviano. Ou, como eu li aqui, que o amor não se ufana, está na versão atualizada. Uma outra versão diz que o amor não trata com leviandade. E eu lembro que logo no começo do estudo, alguém já postou lá a pergunta: que é ufana? Quero saber o que é ufanar, né? Então hoje chegou o momento de descobrir isso aí. Então, dependendo da versão, a tradução está que o amor não trata com leviandade. Ou o amor não se ufana. Isso significa o quê? Significa vangloriar-se. O que Paulo está dizendo é que o amor, ele não se vangloria. O amor, ele não fica gabando-se de si mesmo. Então veja a explicação. Significa vangloriar-se, gabar-se, arrogar-se de grandes coisas. E olha que cuidado extremo nós temos que ter nesta área, meus queridos irmãos. Aqui está dizendo que se nós amamos de verdade, significa que o nosso amor não pode se vangloriar. E quantas pessoas estão por aí se vangloriando? Provavelmente você já encontrou alguém assim, não é verdade? Caminhando e procurando se vangloriar das suas ações. Então nós precisamos ter cuidado, porque isso é uma armadilha. Isso pode se tornar uma grande armadilha. E essa situação de gabar-se é o outro lado da inveja. Veja o que John MacArthur, o pastor americano, diz. Ele falou o seguinte: gabar-se é o outro lado da inveja. Tá vendo? O amor não se ufana. O amor não se vangloria. Não se ufana. Não gaba-se de si mesmo. E John MacArthur nos explica dizendo que gabar-se é o outro lado da inveja. O amor não pode ser invejoso. Mas o outro lado da inveja é a pessoa que fica gabando-se de si mesmo. Ou seja, invejar é querer o que alguém possui. Agora, gabar-se é tentar fazer com que os outros invejem o que temos. Então pare para pensar. Talvez você esteja desse lado, uma pessoa que está sempre pronta a gabar-se de si mesmo, das coisas que você faz. E com isso você está fazendo o quê? Fazendo com que os outros invejem aquilo que você tem. É claro que nós sabemos que há pessoas que têm qualidades maravilhosas, a nível, por exemplo, de cozinhar bem. Há pessoas que têm um dom nato de fazer as coisas. Eu tive uma experiência com as minhas filhas, falei com elas, eu fui na verdade desafiado indiretamente por um amigo meu aí de infância. Ele, nesse período de quarentena, ele começou a fazer várias coisas, pão
e massas, e começou a fazer. E ele é um representante que vende farinha, né, no mercado aí fora, farinha de trigo. E aí um dia eu falei, vamos fazer um pão. Falei para minhas meninas. E fomos lá, e daqui a pouco a outra se envolveu e colocou a mão na massa e fizemos. Não é que isso é um pão? Né? Conseguimos aí preparar um pão. Mas há pessoas que têm um dom e no lugar de, com aquele dom, abençoar vidas e ouvir, é claro, que é óbvio que vai vir um elogio, são pessoas que muitas vezes fazem, colocam o próximo nessa tentação de invejar aquilo que tem. Porque são pessoas que não querem, de repente, compartilhar a experiência, não querem ensinar, mas estão prontas a dizer, olha como eu faço a coisa de maneira maravilhosa. E aí começa a amontoar ali uma brasa na cabeça da outra pessoa que diz, por que eu nunca acerto? Quando eu tento fazer, queima. E eu não tenho jeito para isso. E aí isso é uma mera ilustração, tá bom? Porque isso vai abranger outras áreas também. Pode ser uma área profissional, uma área de trabalho, sabe? Há homens que têm uma habilidade para alguns trabalhos manuais, mas há outros que não têm. Há outros que não conseguem bater um prego na parede sem sair torto e sem acertar o dedão, não é? Então nós precisamos ver, será que eu estou enquadrado nessa situação? O texto diz que o amor não se ufana, não se vangloria. Ou seja, vamos repetir aqui, olhar de novo essa frase de John MacArthur, gabar-se é o outro lado da inveja. Invejar é querer o que alguém possui. Gabar-se é tentar fazer com que os outros invejem o que temos. Um exemplo bem clássico, talvez, aí para os homens é o futebol, não é? Quantas pessoas jogam e olha, até no meio cristão, o que nós encontramos são pessoas que algumas vezes jogam bem, mas estão lá empinados e batendo boca e dizendo, olha, você não joga nada, sabe? E trazendo ali uma palavra negativa, né? Eu tive uma palavra até positiva, sabe? Animadora. Eu não jogo nada. Nunca fui um bom de futebol. Mas um amigo me adicionou em um grupo e ele colocou lá fotos antigas. São antigos companheiros de igreja de Cidade Ademar. Né? E para postar foto. E eu postei uma foto de um acampamento. Olha, eu era... estava entrando na juventude. E estava lá um time. E aí o técnico daquele time que sempre jogou muita bola até hoje e foi técnico de times, e aí ele falou que eu fui um grande zagueiro, né? Falei, olha só você. Ele, não, você ia com vontade, destruía as jogadas, parecia um trator, né? Falei, olha, muito obrigado, né? Ele não imagina o quanto ele me animou, né? Mas essa é uma realidade. Nós podemos ter qualidades e em algumas coisas nós não somos muito bons. Mas não precisamos ficar o quê? Com um sentimento de inferioridade quando nós não somos bons em alguma área e sendo bom em outra área, nós precisamos ter esse cuidado de não gabar-se de si mesmo, não se vangloriar. Ou seja, precisamos evitar que o próximo encontre um motivo para invejar. Ou seja, você evite que o próximo encontre um motivo para te invejar, sabe? Uma situação, por exemplo, também, as viagens. A pessoa, fazer viagem é muito bom. E quando Deus abençoa, ótimo. Mas há pessoas que estão se gabando, dizendo, olha, eu consegui viajar na primeira classe de avião. E se Deus te abençoou com isso, amém por isso, né? Mas não faça o seu irmão, que só consegue viajar de ônibus, se sentir inferiorizado. Mas aproveite aquilo que você pode fazer. Eu costumo dizer, nós temos a irmã Clarice, eu a conheço desde a época lá atrás da conversão praticamente, está conosco, e esta irmã, quando ela aposentou, e olha, ela e o marido, elas aproveitam, sabe o quê? As viagens gratuitas que o aposentado tem direito, que Deus tem direito. E olha, eu te digo, ela já viajou um bocado. E normalmente, quando ela não está, quando ela vem na igreja, ela diz, pastor, tal dia eu vou viajar. Tal dia nós vamos viajar. E eu falo, esta é uma irmã que sabe com o marido aproveitar a vida. Então eles têm essa oportunidade, estão
gozando desta oportunidade, mas o alerta está aqui. Evite a todo custo que o próximo encontre um motivo para te invejar. Ou seja, não seja uma pedra de tropeço. Já parou para pensar? Ser pedra de tropeço é pecado. Ser uma pedra de tropeço para o seu irmão, isso é pecado. Tem diversas passagens, então anote. Nós não vamos ter tempo para ler todas essas passagens. Anote ou volte lá depois no vídeo para observar. É interessante a leitura desses textos. Eu vou tentar ler aqui na medida do possível algumas passagens. Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 13, nós podemos perceber como que ser pedra de tropeço é pecado. Observe o que diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo de número 13, diz aqui: pelo que o que fala em outra língua, perdão, estou em Coríntios, é Romanos, capítulo 14, versículos 13 em diante diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Leia essa passagem. O que nós encontramos aqui, resumindo, é que Paulo ele coloca essa ênfase: o reino de Deus não é comida nem bebida. E ali havia um problema, onde alguns estavam criando aquela situação de comer alguns alimentos considerados impuros, alguns alimentos que o judeu deveria se abster. Mas agora estavam no período da graça, ali havia pessoas, havia os gentios, e nós encontramos até Paulo em uma ocasião repreendendo a Pedro, porque ele começou a fazer alguma diferença ali. Mas o que Paulo coloca aqui é que a ênfase deve estar no amor. E ele está dizendo que deve prevalecer é o amor. E ele está dizendo aqui, um dos versículos que eu li, versículo 14, eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que a considera impura. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não podemos ser uma pedra de tropeço. Talvez aquilo que você está fazendo, se vangloriando até diante de uma situação, isso aí vai fazer com que você seja uma pedra de tropeço para o teu irmão. Olha em 1 Coríntios 8, é um texto interessante também. Coríntios 8, versículo 9, versículos 9 a 13. Olha o que diz a palavra de Deus: vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Fracos em que sentido? Aqueles que não cresceram espiritualmente. E aí diz: porque se alguém te vir a ti que é dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então aqui está dizendo, é algo bem claro. É como Paulo trata a questão da comida sacrificada a ídolos. E parte desse alimento era vendido no mercado, nós já mencionamos isso. E aí surgiu também uma questão: podemos comer o que é vendido no açougue? Paulo diz: coma de tudo, sem perguntar nada. Mas se alguém falar: isso aqui foi sacrificado a ídolos, não coma, por causa da consciência do teu irmão. Então nós precisamos ter esse cuidado. O amor sempre coloca em primeiro lugar o nosso próximo. Sempre a nossa ação deve ser esta, para que o orgulho não domine o nosso coração e o nosso pensamento, para que não venhamos a ser uma pedra de tropeço. Posso colocar aqui um exemplo. Aqui está tratando de algo específico, uma situação da carne.
sacrificado a ídolos, a situação dos alimentos impuros no texto anterior, mas uma situação. Eu me lembro um tempo atrás, eu encontrei uma irmã de uma outra igreja, co-irmã, e ela me perguntou a respeito de uma pessoa que nós conhecemos. E ela falou que uma vez ela foi na casa deste irmão, e este irmão passou a entender que não havia mais problema beber um vinho, ter um vinho, a garrafa de vinho. E o que esse irmão fez? Falou para ela e falou: e aí? É pecado beber? Quer beber? O que aquele irmão estava fazendo? Colocando algo. Não estava agindo no amor. Ele chegou a uma conclusão que ele poderia beber vinho, que não era pecado, dentro da interpretação dele, mas não estava respeitando a posição de um outro irmão. Esse texto está deixando bem claro isso. Usando o exemplo aí do vinho e do alimento, nós podemos ver quantas coisas, talvez, nós podemos fazer que não são pecado, mas aos olhos do nosso irmão é pecado. Eu não posso chegar diante daquele irmão e simplesmente zombar, ter uma posição sarcástica, né? Então aqui está dizendo que nós não devemos ser uma pedra de tropeço. E no mais, usando o exemplo do vinho, pense se o irmão é fraco. Pense se ele tem um filho e vai pôr aquela bebida e aquilo vai se tornar um problema para, de repente, criar um filho que vai ser dominado pelo vício. É uma coisa séria a ser pensada. Então aqui está dizendo sobre este alerta, porque ele está dizendo: já pensou aquele irmão que é fraco? Que não tem o conhecimento, ele vai ver você participando e a gente vai dizer, é natural. E ele vai começar a participar daquelas coisas que não agradam ao Senhor. Então não seja uma pedra de tropeço. Não podemos ser pedra de tropeço. Olhe 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de número 32 e 33. 1 Coríntios 10, versos 32 e 33. Não vos tornais causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muito, para que sejam salvos. Ah, meu irmão, como Deus tem essa expectativa de encontrar essa igreja. Como Deus tem essa expectativa de olhar para a igreja Batista Nova Jerusalém e ver uma igreja assim. Uma igreja preocupada, em primeiro lugar, com a glória de Deus. Olha que a grande preocupação de Paulo era exatamente isso. Em tudo ser agradável a todo, não buscando o próprio interesse. Qual é o grande problema das crises no seio da igreja e dos relacionamentos de maneira geral? Está aqui, num amor deficiente, num amor que não é real, num amor que se vangloria, que procura o quê? É ufanista, é cheio de si mesmo. Então, isso faz de nós sermos o quê? Pedra de tropeço. Cuidado, cuidado com esse ponto aqui. Não seja uma pedra de tropeço. Porque agindo desta maneira, você simplesmente vai levar muitas pessoas a lamentar aquilo que eles têm, aquilo que eles são, aquilo que eles possuem. Ou seja, vai levar o teu próximo a uma situação de desgosto, quando você se torna uma pedra de tropeço. Olha esta frase: o que se gaba comete o mal de levar alguns a lamentarem o que possuem. Lembra aqueles exemplos anteriores? Você começa a se gabar, eu sou bom nisso. E é isso. O cara que é bom de futebol, sou eu, não tem pra ninguém, eu sou tal, eu sou bambambam, manda em mim, né? Aquele ponto que chegou Romário anos atrás, de até querer se comparar a Jesus Cristo como Salvador da pátria. O que é isso? É a falta do amor bíblico, é ser cheio de si. E aí, quando uma pessoa é assim, muitas vezes ela ofusca a outra pessoa. A outra pessoa passa a ter tanto desgosto, e a pessoa, ela pode até pensar, por que eu fui criado desta maneira? E aí não consegue descobrir que Deus soberano, ele cria tudo de maneira adequada. Nós somos criados com habilidades naturais que Deus nos dá. E podemos ser úteis no nosso campo de atuação. É muito interessante, infelizmente eu perdi uma matéria, eu ainda vou fazer uma pesquisa e ver se encontro. Eu me lembro que há muitos anos atrás, lá nos anos 80, o falecido jornalista
Luciano do Vale. Ele lançou uma revista de esporte que concorria com a revista Placar. E eu me lembro que uma vez ele lançou uma matéria naquela revista falando de esportistas e as diferenças que eles tinham. E olha, era uma matéria bacana. Falava, por exemplo, do Sócrates, que era magrelo, alto, mas tinha um pé pequeno também, apesar de toda a altura. Mas dizia na matéria que, apesar disso, com aquele pé, ele conseguia bater bem na bola, bater bem as faltas. E ali ia destacando vários jogadores de futebol que tinham algumas características peculiares. E aí imagina um magricela alto, como Sócrates na juventude, na adolescência, e muitos lá zombando, olha, ô pé de moça, que número você calça? Não é assim? No dia a dia nós vivemos isso. E outra pessoa talvez se gabando. Mas não, eles fizeram o quê? Com aquilo que eles tinham, eles conseguiram obter o melhor. Então lembre daquilo que eu falei, Deus nos criou da melhor maneira possível. E precisamos pensar nisto. Então, não podemos nos gabar e ser ufanista, porque o que se gaba comete o mal de levar alguns a lamentarem aquilo que possuem. E aí você vai deixar uma ferida aberta. Você vai deixar uma ferida aberta e toda ferida que não é tratada, a tendência é o quê? Aumentar. Não é? Ou seja, desprezar as nossas inabilidades e os nossos pertences é errado. Veja bem, desprezar as nossas inabilidades. Você diz, eu não sou bom nisso. É como o exemplo que eu dei do Sócrates. Meu pé é pequeno demais, não posso fazer isso. Meus irmãos, lembre-se que você está no corpo, cujo cabeça é Cristo. E cujo Cristo afirmou que enviaria o Espírito Santo, e enviou. E esse Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, distribui também dons para a edificação do corpo de Cristo. Então, meu irmão, não importa onde você nasceu, a idade que você tem, quanto tempo de vida cristã você tem, Deus pode e quer usar a sua vida. Então não despreze as suas inabilidades, né? Porque Deus ele nos dá frutos que podem suprir qualquer dificuldade que nós tenhamos, né? Então desprezar nossas inabilidades e aquilo que nós temos de pertences é errado, porque é Deus quem nos dá tudo. Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então o que você deve fazer? Vencer o desânimo. Veja comigo 1 Coríntios 16, 13. E aí nós precisamos ver algumas palavras. Vença o desânimo se ele está dominando a tua vida e o teu coração. 1 Coríntios 16, 13 diz aqui: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Está vendo? Não há espaço para desânimo no exército de Deus. Não há espaço para desânimo. Você que faz frente a esse campo de batalha como servo de Cristo. De que maneira você tem que se portar de acordo com a palavra de Deus? Você precisa permanecer firme na fé e se portar varonilmente. Imagina um general, imagina um comandante do exército, um sargento, vendo o batalhão desanimado. Igual lá daquele desenho antigo, daquela charge do Recruta Zero. Não dá, não funciona, não é dessas coisas, dessa maneira. Mas o comandante quer ver o quê? A pessoa bem postada, firme. Eu tenho um amigo que lá na juventude ele serviu o exército. E uma das coisas que ele falava é que quando eles faziam exercício, tinha um mais pesadinho, que tinha mais dificuldade. Ele falava, sempre tem um que fica para trás. E ele ficava para trás, não acompanhava o ritmo ali do grupo, e aí o sargento parava e falava, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E quando erra, todos pagam. Então vamos lá, reflexão. E aí ele dizia que todos eles tinham que pagar pelo atraso do outro, né? Então, é como eu falei, se você está desanimado, lembre-se que Deus te deu habilidade, meu irmão. Porque se você também ficar para trás por causa do seu desânimo, todo o corpo vai sentir. Se você não usar o dom que Deus lhe deu, toda a igreja vai sentir, todos os demais irmãos. Então vença, porte-se varonilmente, firme na fé
e Deus vai usar a sua vida grandiosamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, olha o que diz aqui. 2 Coríntios 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha, quando nós temos consciência do ministério que Deus nos dá, nós não vamos desfalecer, porque nós vamos ter tanto trabalho, meu irmão. Nós vamos ver que aquilo que Deus nos deu para fazer exige tanto que, olha, não vamos ter tempo para desânimo. Nós vamos dizer, não, preciso estar firme. Olha o versículo 16. Versículo 16 diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Os anos vão passando e o nosso corpo vai o quê? Se corrompendo, vai envelhecendo, vai se limitando. Mas aqui está dizendo que o nosso homem interior, ele tem que se renovar dia após dia. E se nós tivermos esse amor genuíno, esse amor que não se ufana, que não se vangloria, nós vamos para a direção certa. Olha Efésios capítulo 3, versículo 13. Bastante referências aí. Efésios 3, 13. Está escrito, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Paulo diz que nem mesmo as dificuldades enfrentadas pelo o corpo de Cristo e por aqueles que lideram, aqueles que estão na linha de frente, deve ser um motivo de desânimo. E veja que Paulo, ele está ensinando, ele estava na linha de frente, mas ele diz, não desfaleça, porque eu estou aqui firme. Não desfaleça, porque Deus tem o seu propósito, e ele está cumprindo o propósito dele através da minha vida. Efésios 6,10 ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes eu tenho dito isso aqui, lembrado desta passagem? Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder resistir quando? No dia mau. E havendo feito tudo, ficarmos firmes. E ainda veja 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, nós trouxemos aqui textos bíblicos, falando dessa importância de não ser dominado pelo desânimo. Talvez o seu lado seja esse. Você é uma pessoa que está desanimada, mediante o que falaram de ti, mediante o encontro que você tem, ou teve, ou tem diariamente com alguém que se vangloria. E isso fez você olhar para alguns pontos na sua vida e você começou a dizer, por que eu sou assim? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu não tenho aquele outro dom? Então, olhe para o dom que Deus te deu. É pecado nós olharmos para aquilo que Deus nos dá e sentirmos desgosto, ficarmos tristes. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que temos que vencer o desânimo, nos fortificarmos na fé e usarmos aquilo que Ele nos deu para a glória dEle. E se você é aquele que está do outro lado, que se vangloria e que tem induzido os outros à inveja, mude, ore ao Senhor, clame a Ele, a ajuda dEle para que você faça aquilo que é certo. Agora, você quer gloriar-se? Olha aonde você deve se gloriar. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Podemos levar mais tempo aqui, usando, por exemplo, o exemplo do próprio Cristo. Ele nunca se vangloriou, mas ele sempre procurou auxiliar os necessitados. Ele foi paciente com aqueles que eram orgulhosos e cheios de si, procurando colocar no caminho certo. Agora, gloriar-se, a única coisa que nós podemos gloriar é no Senhor. Né? E aqui está dizendo, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Que nós venhamos a reter esse ensino principal nessa noite, sobre o que é o amor. O verdadeiro amor é aquele que não se ufana,
é aquele que não se vangloria. Então, volto a dizer, se você está nesse lado da moeda, vamos dizer, aquele que se ufana e se vangloria, olhe para esse texto bíblico e clame ao Senhor, confesse o seu pecado e peça a ajuda do Senhor para que você viva esse amor genuíno, né? Ou seja, que você louve o nome do Senhor através da sua vida e através do dom que Ele te dá. E também, você que está do outro lado da moeda, é aquele que foi induzido a invejar o outro e você está naquela posição de dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, ou melhor, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho habilidades, porque eu fui criado desse jeito. Olhe para a situação e para a realidade que Deus te criou. E Ele criou da maneira correta, da maneira perfeita em que você pode ser usado. Na sua família, na sociedade onde você se encontra e na igreja local. Que você abra o seu coração ao Senhor, permitindo que Ele trabalhe no seu coração e use a sua vida de maneira grandiosa e de maneira poderosa. Amém? Então faça isso. Então eu quero orar aqui, neste momento. Quero uma palavra de oração, que esse estudo que estamos tendo aqui sobre o que é o amor possa realmente ser uma realidade na nossa vida. Que possa ser um trabalhar do Senhor em nossas vidas. Todos nós temos defeitos e coisas que precisam ser melhoradas. Vamos permitir que o Senhor faça isso, para sermos usados pelo Senhor agora, nesse tempo de pandemia. Que sejamos igreja, nesse período de quarentena, usados pelo Senhor de maneira poderosa. Vamos orar neste momento? Querido Deus, quero, Pai, mais uma vez, nos colocar, Pai, me colocar na Tua presença e orar em favor da vida daqueles irmãos que estão acompanhando esse estudo. Pai, abençoe a vida desses irmãos. Talvez estejam até orando neste momento, abrindo o coração diante do Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão se sentindo tão pequenos e talvez há tanto tempo que não estão permitindo que o Senhor use a vida deles. Mas neste momento talvez estejam reconhecendo o pecado. O pecado de não reconhecer que são o que são pela glória e pelo poder do Senhor. E o Senhor certamente quer usar a vida desses. Pai, abençoe a vida desses irmãos. Que eles possam se sentir, ó Pai, habilitados pelo Senhor e pela força do Teu poder. Que eles possam, Pai, sair de dentro do seu casulo, vamos dizer assim, para usar a habilidade natural que têm e o dom, servindo ao Senhor. Que não se permitam dizer que estão no lugar errado, na igreja errada, diante de pessoas erradas, mas que eles possam realmente perceber que o Senhor nos cria com Teu poder e nos coloca no lugar certo para fazer a Tua obra através do Teu poder. Se estão desanimados, de acordo com aquilo que nós meditamos, que encontre o ânimo, a força, Pai, na Tua palavra e a força que vem de Ti. Oro por aqueles que estão se vangloriando, que estão aí no outro lado da moeda, que eles realmente confessem esse pecado a Ti e que aprendam a dizer: convém que o Senhor cresça e que eu diminua, e que eles venham se gloriar unicamente no Senhor e não em si mesmo. Eu rogo as Tuas bênçãos para esta noite, para esse término de noite. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo reunido, Pai, neste momento, fazendo superabundar a Tua graça com o Teu poder. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós conseguimos aqui estudar mais uma palavra em 1 Coríntios 13 a respeito do que é o amor. É muito importante esse estudo, porque nós vamos avaliando a nossa vida e percebendo que precisa ser mudado, para que na igreja local nós venhamos a viver esse amor real, esse amor genuíno. Eu quero já iniciar aqui fazendo um apelo, nem preparamos aqui, mas nesse período de quarentena, algumas irmãs fizeram algumas máscaras. Eu me perdi agora na anotação, eu não ia nem falar nisso hoje, mas são cerca de 30 máscaras, se não me engano, 30 ou 60 que as irmãs fizeram e doaram para o trabalho no batalhão. Há uma necessidade de máscaras
nos batalhões. E como a igreja tem trabalho em 2 batalhões, na segunda CIA e lá também ali em Itapecerica, na estrada de Itapecerica, o irmão Estevão, ele sentiu impulsionado a ser bênção ali, através da igreja local. Então nós queremos abençoar. E eu, conversando com o irmão Estevão, falei, vamos ver se a gente não consegue abençoar também o batalhão da área da igreja. Mas para isso nós precisamos de 350 máscaras, né? Eu sei que alguns irmãos até também abençoaram o projeto Jerusalém Kids, né? Fizeram uma distribuição também lá na quadra, para aquelas crianças que frequentam o trabalho. Isso foi uma bênção, mas eu creio que a gente pode ir mais adiante. E quem sabe cumprir essa meta dos batalhões e ajudar também aí a área da saúde na região da igreja. Então, 350 máscaras. Já tivemos aí uma ofertinha de R$100, digo modestamente ofertinha, que já alavancou o início aí da produção. Algumas irmãs vão trabalhar também voluntariamente para que isso aconteça. Então, se você tiver interesse de dar uma oferta ou doar um material, procure o irmão Estevão, tá bom? O irmão Estevão, ele vai te orientar como que você pode abençoar, e eu espero que nós tenhamos um resultado maravilhoso para a glória de Cristo. Eu não quero, irmãos, sair dessa quarentena, desse período de pandemia, sabe? E de repente ver que todo mundo ali no bairro vai dizer, se a igreja não fez nada, né? Eu quero que a igreja diga, que a comunidade veja e diga, olha, aquela igreja me mostrou que Deus é real. Né? Então faça isso, tá bom? Ore nesse sentido e certamente vai ser uma grande bênção. Continue orando pelos missionários. Não esqueça do desafio da irmã Idália, diretora de missões. Se você assumiu o compromisso, ligue para o missionário, faça um contato. É muito importante nesse período de quarentena. Qualquer dúvida, perdeu o contato, procure a irmã Idália e ela vai te ajudar. Siga aí nos acompanhando aí nas programações, não é isso? Amanhã, quinta-feira, teremos a live para as crianças, Jerusalém Kids, às 18 horas. Também a live do irmão Wagner, de oração, após as 19, ele tem feito aí a live, lembrando aí os trabalhos da Vila Nagibe. Sexta-feira teremos aí a recordação, lembrando os cultos que nós já tivemos na igreja local, as postagens sempre às 20 horas, e também domingo pela manhã a escola dominical. E o meu desafio, se você não leu, leia o livro de Êxodo, os primeiros capítulos, pelo menos os 11 capítulos. Estamos no estudo panorâmico. Já fizemos isso em 3 domingos, estudamos o livro de Gênesis. Agora estamos em Êxodo. Então faça isso e Deus vai abençoar as nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença aqui, nos acompanhando. Olha aí, meu cunhado, Hamilton, pastor Hamilton, lá de Cotia. Deus abençoe sua vida. Falei de missões, olha aí, os amigos de Sião presente aí. Que Deus abençoe também a cada um. Visitantes, irmãos, que grande alegria. Que Deus abençoe, que possam ter uma noite de descanso, uma noite tranquila, uma noite de paz, e que possam despertar para um novo dia, com a disposição de ser usado pelo Senhor. Amém? Deus vai te fazer grandes coisas em nossa vida. Como diz a nossa divisa, ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém? Deus abençoe, fique com Deus e um abraço carinhoso a todos. Amém?